está extremamente relacionada à questão do estresse, principalmente da ansiedade, né? Então, nós temos um hormônio, um neurotransmissor, tá? Que está extremamente relacionado à ansiedade, que é a serotonina. Então, a gente tem estudos, tá? Que tem observado que quando os níveis de serotonina eles estão reduzidos, nós temos pessoas com maiores níveis de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e compulsão alimentar. Olha lá, por que a gente está mais ansioso, serotonina está baixa e a gente acaba comendo muito mais, normalmente, alimentos mais calóricos, tá? Então, quando a gente come mal, ele leva, né, o nosso organismo a um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Alguns alimentos, então a gente está aí passando por esse período, tem uma maior ansiedade. A procura normalmente por alimentos açucarados aumenta. Alimentos ricos em glúten também aumenta, né? Que muitas vezes ele é um alimento que está preparado, já fácil, a pessoa não tem muita vontade de se levantar para cozinhar, tem tudo isso, né? Quando o nível ali, às vezes, de depressão está um pouquinho alto, tem que tratar, né? Com o psicólogo, né? Não é só ali a nutricionista, tá? Então, a gente precisa comer adequadamente para manter esses níveis de serotonina adequados. Quando a serotonina está baixa, a gente acaba, né, aumentando essa ansiedade, tá? Como que a serotonina ela é absorvida, então, através da alimentação? Então, nós ingerimos alimentos que sejam ricos em triptofano, B3 e magnésio, tá? Esses nutrientes, eles vão ser absorvidos através da via intestinal, a parede do nosso intestino, e vai através do nervo vago lá para o nosso cérebro. Olha que legal, nós temos uma via que se chama intestino, né? Intestino-cérebro, então está totalmente correlacionado, totalmente interligados. Então, a gente ingerindo esse tipo de alimento que tenha esses nutrientes, tá? Ele lá no nosso cérebro, ele vai se transformar, esse triptofano B3 e magnésio, em serotonina, tá? Que vai manter esses níveis de ansiedade aí em equilíbrio, né? A gente tem uma ansiedade, é normal, mas o problema é quando ele aumenta e acaba desencadeando alguns problemas aí no nosso dia a dia. Tá? Márcia, dá exemplos desses alimentos pra gente, fica mais fácil. Sim, sim. Então, alimentos que tenha triptofano, B6 e magnésio. Banana, alimentos integrais, então cereais integrais em geral são ricos em triptofano. Feijão é o alimento mais rico em triptofano que nós temos. Então, nesse momento, talvez não seja a hora da gente fazer uma dieta tão restritiva. Cuidar com uma alimentação saudável, mas cuidar com a restrição, né? Porque nós temos aqueles indivíduos que não estão nem um pouco, né, preocupados, ele está comendo muito açúcar, muito glúten, muito lácteos, mas nós temos aquele indivíduo que aí fala que vou fazer uma dieta restritiva nesse momento. Talvez não seja a hora, porque uma dieta muito restritiva vai gerar uma queda do sistema imunológico, que é o que a gente não quer provocar em ninguém nesse momento. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Então, esses alimentos, ter banana, comer uma banana com aveia, falando em receitinha, a gente pode simplesmente amassar a banana, colocar aveia, fazer um biscoitinho, só precisa de 2 ingredientes. Você pode pôr canela para deixar mais termogênico, colocar no forninho, dá para adulto comer, para as crianças beliscarem, coloca cacau em pó ali. Cacau também é uma ótima fonte de triptofano, tá? Por isso que a gente tem vontade, quando tá ansiosa, de comer chocolate. Na realidade, é por causa do cacau, não é por causa do açúcar, porque o açúcar deixa a gente mais ansiosa ainda, porque é estimulante, tá? Então, dá pra gente colocar, fazer receitinhas fáceis pra gente estar consumindo aí no nosso dia a dia, para manter esses neurotransmissores em equilíbrio. Legal, ótimo. E com isso, sair desse ciclo vicioso, né, Márcia? Tá aproveitando realmente a alimentação para ajudar nesse aspecto e não acabar atrapalhando ainda mais. Né? Porque senão e fazendo o preparo dos alimentos também uma terapia, né, Ju? Importante a gente ter, assim, esse vínculo com o alimento como uma terapia mesmo, brincar às vezes um pouquinho na cozinha, procurar receitas justamente mais fáceis, né? Mas fazer essa terapia. E às vezes levar as crianças também, quem tem filhos um pouquinho maiores, adolescentes, eles amam ir pra cozinha. Eu tenho em casa 3, né? E as minhas amam ir pra cozinha. Então, assim, eu falo que a cozinha é uma alquimia, né? E a gente pode estar levando as crianças pra cozinha, fazer uma brincadeira, uma diversão ali e fazer esses alimentos mais fáceis, manter a família, né, toda não só alimentada, mas nutrir mesmo essa família para manter ali o sistema imunológico alto.
Legal. Outro ponto importante, Márcia, que eu queria que você comentasse, é como que a gente pode utilizar esses alimentos. Ontem quem viu o meu post lá do meu chá de capim-cidreira, né? Como que a gente pode utilizar os alimentos em favor da gente ter, na medida do possível, tudo isso que a gente está passando, toda a preocupação, um sono mais adequado, um sono realmente que, né, nos ajude a recuperar para enfrentar o próximo dia, para enfrentar tudo isso aí, desse período um pouquinho difícil que a gente está passando. Isso, Ju. Então, no período noturno é bem interessante, né? A gente está retirando, né, os alimentos estimulantes, o açúcar, né, o café, o chá mate, chá preto, né, que tem cafeína. Então, retirar do período noturno, até mesmo chá verde não é interessante, tá? Porque ele vai prejudicar a qualidade do sono. Então, colocar chá de camomila, capim-cidreira, então chás que sejam, né, chazinhos calmantes nesse período noturno, que vai estar ajudando aí, deixar mais tranquila, tá? Mas não é só o chá, tá, Ju? Então, durante o período noturno, é importante que a gente consuma baixas quantidades de carboidrato, olha só. Então, Meu Deus do céu. No período noturno, a gente tem que cuidar com o consumo de carboidrato, porque o consumo de carboidrato alto, né, ele leva ao aumento dessa glicemia. Então, no período noturno, a gente precisa estar normoglicêmico. A glicemia, ela tem que estar equilibrada, tá? E para isso, a gente tem que consumir pouco carboidrato. Não é não consumir, mas consumir carboidrato com moderação, carboidrato com baixo índice glicêmico, né? Mais fibras para diminuir a absorção desses carboidratos. Porque quando o carboidrato está alto, ele vai interferir no nosso sono. Olha só, então a gente vai estar, né? Vai estar mais agitada. Então, a gente precisa, quando a gente está mais agitado, o carboidrato está alto, não ocorre a liberação, né, a formação da serotonina. Olha lá, novamente nós voltamos na serotonina, né? Então a serotonina, olha só, quando consumimos alimentos, né, tá conseguindo me ouvir? Tá dando Tô ouvindo. Tá. Então, quando nós consumimos alimentos ali em triptofano, B6 e magnésio, vai através do nosso intestino, vai para o nosso cérebro e vai formar o neurotransmissor serotonina. Então, quando nós temos serotoninas adequadas no nosso sistema nervoso central, vai lá no nosso cérebro de uma forma mais simples, tá? Quando a gente vai para a cama, tudo desligado, as luzes tudo desligadas. Tá? Então a gente desliga a luz do celular. Nesse momento, gente, tirem o celular do quarto, né? Luz de televisão, tablet, até mesmo a luz do ar-condicionado. Essa luz, principalmente a luz branca, ela rouba a nossa melatonina. A serotonina, produzida principalmente através dos alimentos, ela, numa completa penumbra, completa escuridão, ela, através da glândula pineal, que fica aqui atrás dos nossos olhos, ela se transforma essa serotonina em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a gente precisa estar com esse neurotransmissor adequado para a gente dormir bem. Se a gente não dorme bem, o que acontece? Indivíduos que não dormem bem acordam no meio da noite, e é muito comum ver esses indivíduos falarem assim: acordo no meio da madrugada para assaltar a geladeira. Verdade. E por que isso acontece? Por que isso acontece, Ju? Porque quando a gente dorme, ocorre a liberação de um hormônio que se chama leptina, que é o hormônio da saciedade. Então a gente fala que o sono resolve tudo. Você dorme, né? E ele até sacia a nossa fome. Quando a gente passa a noite toda acordada, acaba liberando um hormônio que é da luta e fuga, que a gente fala que se chama grelina, que é o hormônio da fome. Então, ele desencadeia uma sequência de fatores, Ju. Então, essa grelina, quando ela está alta, ela leva ao aumento da fome, aumento da ingesta de alimentos com alto valor calórico, fazendo o quê? Desencadeando muitas vezes um ganho de peso e gerando a obesidade. Então, dormir bem, então manter esse neurotransmissor, manter a serotonina adequada vai ser importantíssimo até, né, para manter aí o nosso peso, tá? Então, manter o peso adequado. Serotonina elevada, produção adequada de melatonina, que é o hormônio do sono, vai estar liberando automaticamente aí no nosso organismo os níveis de leptina, tá? A leptina alta, a gente vai estar o quê?
saciado, satisfeito, não vai ter fome, vai dormir bem a noite inteira. O que acontece no outro dia? A gente acorda bem, acorda descansado quando a gente dorme bem, acorda com disposição e a gente já tem vontade de cuidar dos nossos afazeres, cuidar de fazer um exercício nesse momento dentro de casa, mas a gente vai ter disposição para poder fazer os exercícios, porque quando a gente não dorme bem, a gente acorda de manhã já cansado. Aí a gente vai comer qualquer coisa que tem pela frente, a gente tem vontade de fazer um café da manhã, né? Gostoso, ali, caprichado, rico em vitaminas e minerais, né? A gente não vai ter vontade de treinar porque a gente vai passar o dia todo cansado, vai ficar o dia todo se arrastando. Então, são vários mecanismos que vão gerar aí o ganho de peso e aí os marcadores inflamatórios. E nesse momento, né, Márcia, que a gente está em isolamento, repensando vários aspectos aí na nossa vida, é um momento para a gente também tentar reorganizar tudo isso, né? Eu sei que às vezes a gente não está com cabeça para isso, mas às vezes ler, se instruir um pouco mais, realmente adequar, né? Eu também fiz um post essa semana da importância da rotina. Então, o que eu faço, mesmo sem estar saindo, sem estar com as crianças em casa, a gente manter algum certo nível de rotina e principalmente essa rotina para a gente se preparar para dormir também, né? Às vezes muitas mães falam assim, mas os meus filhos ficam até tarde no computador, no celular. É por isso que as crianças realmente não conseguem se desligar, né? Então, a gente preparar, talvez ali em família, fazer uma atividade em família, sem os eletrônicos, para já ir preparando as crianças também para dormir e para a gente descansar também. Porque se elas não dormem,